E aí, você sabe quais são as diferenças de um samurai e de um ninja, tirando aquelas roupas folclóricas? O que você acha que iria acontecer se um ninja encarasse um samurai num conflito real, hein? Eu posso te adiantar que esse conflito aconteceu várias vezes na história, tá? Então fica aí que eu vou te explicar tudo sobre o samurai, o ninja, as diferenças e um conflito entre eles. E aí galera, bem-vindos ao Ásia com Acento, o canal novo aqui sobre orientalismo. Eu sou Martin, sinólogo, eu estudei na China e eu sou casado com uma moça chinesa também, tô aqui no nosso quarto, inclusive bem bagunçado, então eu ainda moro aqui pela Ásia. Eu também sou consultor afetivo e pesquisador de psicologia, mas isso em outro canal, tá? Eu falo chinês fluente e estou estudando japonês também agora. Aqui no Ásia com Acento a gente vai falar sobre curiosidades, lendas e fatos aqui da extrema Ásia, né? China, Japão, Coreia, Tailândia, etc. Se você curte, se inscreve logo no canal. A nossa primeira curiosidade é sobre ninjas e samurais, tá bom? Deixa eu primeiro te lembrar o que é um samurai. Talvez você nem saiba. Um samurai era um servidor, um serviçal. Os samurais eram a classe guerreira que servia aos senhores dos clãs e também aos senhores das grandes casas, né? Das grandes famílias. Os samurais no Japão antigo seguiam um código de honra muito estrito na prática marcial. Eles seguiam o Bushido, mesmo que não tivesse esse nome na época, tá? Bushi significa guerreiro e do, caminho. Então é o caminho do guerreiro. Só que ele não se restringia apenas a samurais, não. E sim aos guerreiros do Japão antigo, aos mestres e às tradições de cada casa marcial. Então ninjas, monges, samurai, etc. Agora, o que diferencia um samurai dos outros guerreiros seguidores do Bushido? É um código de ética, tá? De serviço muito rígido, com vários conceitos a seguir, principalmente em relação ao seu senhor. Muito desses conceitos você pode encontrar no livro do Código de Ética dos Samurais, o Hagakure. O Hagakure é um livro difícil pra caramba de ler, tá bom? Com uma escrita muito antiga, e é o código de ética que fala quase só de serviço, de senhores, e alguns poucos caras que eu conheço, fãs de samurai, que tenham lido, se aventurado a ler esse livro, se decepcionaram, tá? Isso porque existe muita fantasia em torno da figura do samurai. Uma dessas fantasias é, por exemplo, achar que o samurai cometia o seppuku, o suicídio ritual através do harakiri, né, que é aquele corte no umbigo, por questões pessoais, tá bom? Isso não é verdade. Um bushi, um guerreiro seguidor do Bushido, do código de honra guerreiro, talvez, mas o samurai não. Ele cometia o seppuku, que é aquele suicídio ritual, muito mais por questões ligadas ao seu senhor, ao seu mestre, o líder do seu clã. Então quando o tal mestre perdia a fortuna dele, ou quando ele era envergonhado numa batalha importante, aí o samurai cometia o seppuku e toda a família dele também, toda a família desse samurai também deveria fazer a mesma coisa como uma forma de honrar a esse mestre, já que ele não tinha mais serventia, porque a serventia do samurai é servir, proteger a honra daquele senhor e não a própria honra, tá? O samurai ele não tem um conceito de honra próprio, sim da do mestre dele. Muita gente confunde samurai com bushi ou guerreiro, né? O samurai era um bushi, mas nem todo bushi era samurai. Miyamoto Musashi, por exemplo, que dizem que é o samurai mais famoso, nunca foi um samurai. Ele não era serviçal de nenhum daimyo, ele era um bushi, ele era um guerreiro sem mestre, tá? Naquela época o guerreiro sem mestre era também chamado de Ronin. Ronin é uma palavra de 2 caracteres chineses, ou kanji, tá? Em chinês se fala lanzhen, o que significa literalmente andarilho. Alguém sem rumo fixo, alguém sem um senhor para servir, sem um patrão, né? Portanto, o bushi sem senhor, ele era um Ronin, que buscava o autoaperfeiçoamento. Esse era o caso de Miyamoto Musashi. Alguns eram até eremitas, né? E outros faziam votos de monge. Então é claro que existe também o Ronin no sentido pejorativo daquela época, de vagabundo. Então guerreiros samurais, muitas vezes que eram Ronin, eles não cometiam seppuku e abandonaram o tal senhor, abandonaram o patrão deles, desertaram. Então muitos deles viravam até bandidos ou integravam gangues mesmo. Coisas que a gente vai falar em outro vídeo, tá? Assim como a história do Miyamoto Musashi, que eu também vou contar em outro vídeo pra você. Tá dando pra entender que existe muita desinformação na história do samurai?
Se você é um fã de samurai, o que você provavelmente admira no samurai é o Bushido, o código de honra e ética do Bushi, guerreiro japonês, guerreiro medieval japonês, que os samurais seguiam também. Mas não eram só os samurais, nem era uma exclusividade dos samurais. Você pode viver sob a luz do Bushido hoje em dia também. É uma filosofia de vida tão complexa e tão interessante quanto o estoicismo, por exemplo, do Ocidente, ou quanto o taoísmo aqui da China, e qualquer outra filosofia aplicável também. Mas eu posso garantir a você, você não ia querer ser um samurai. Vai por mim. Caso o chefe, por exemplo, da sua empresa perca tudo, tá? Digamos que o chefe da sua empresa faliu. Você não vai ordenar que a sua esposa e os seus filhos cometam seppuku, ou suicídio, se matando, e depois você próprio dá cabo da sua vida só por causa da honra do seu patrão, não é verdade? Outra coisa, o samurai ele tinha que servir ao senhor dele, né, ao patrão dele em tudo, muitas vezes inclusive nos desejos sexuais. Posso garantir, você não vai querer ser um samurai. Deixando clara a diferença entre o samurai, o ronin, o guerreiro, vamos falar agora sobre os ninjas, hein? O ninja ele vem de dois caracteres, também de origem chinesa, kanji. Nin, em japonês, Gen, em chinês, que significa permanecer, aguentar, perseverar, e o Ja, em japonês, ou Ja, em chinês, que significa aquele que, a pessoa que. Então, Genja, em chinês, ninja é, portanto, aquele que persevera, tá? É aquele que continua, aquele que não para, aquele que conquista no final. Por aí já dá pra ver que a filosofia principal do ninja é conseguir o objetivo dele no final, não importa o que aconteça no caminho, tá? Essa é a filosofia principal do Ninpo, o caminho do ninja. Eu estudei e pratiquei ninjutsu por muito tempo no Brasil, ainda quando eu morava no Brasil. Então eu vou fazer também um vídeo separado para apresentar melhor o Ninpo e quando estiver pronto eu vou linkar aqui. Assim como o samurai, o ninja também é um bushi, um guerreiro. Então samurais e ninjas eram guerreiros. Então não existia esse negócio de arte marcial ninja, nem arte marcial samurai no Japão antigo. Isso é uma coisa moderna. Então hoje em dia o que a gente fala? Ah, tal arte marcial é ninja, é ninjutsu. A ideia é que veio de alguma casa, de alguma tradição, onde se diziam ninjas. Ah, essa é uma arte marcial samurai. Então a ideia é que veio de um lugar, de alguma casa, aonde eram samurais que fizeram essa arte marcial, que treinavam essa arte marcial. Mas naquela época não existia essa separação. Tanto é que a Bujinkan, que é a escola mais famosa hoje em dia que propaga o ninjutsu pelo mundo, ela é constituída tanto de artes marciais que eram de origem ninja, quanto de artes marciais que eram de origem samurai. Porque ninguém fazia essa distinção naquela época. O que existia no Japão antigo eram artes marciais que diferentes mestres de diferentes clãs, diferentes casas desenvolviam. Cada grande casa samurai tinha a sua própria arte marcial, assim como cada grande clã ninja também desenvolvia o seu taijutsu, que significa arte marcial corporal, e kenjutsu, que é a arte marcial da espada. Então duas casas ou duas escolas diferentes samurai não lutavam igual. Eles tinham sua própria arte marcial com as suas próprias técnicas. Então não existia arte marcial samurai. Existe arte marcial casa tal, clã tal. Não existia arte marcial samurai nem arte marcial ninja no Japão antigo. A arte ninja tem, no entanto, origem na China, né? A antiga China, que tinha os guerreiros místicos que misturavam segredos de taoísmo, mantras, práticas energéticas, os Qigong, e eles saíram da China durante essas trocas de dinastia de imperadores, porque uma hora o imperador se declarava budista, perseguiu o taoísmo, outra hora o imperador, o próximo era taoísta, perseguiu os budistas, então eles se refugiavam no Japão, né, nas montanhas japonesas, e eles acabaram se desenvolvendo lá os próprios clãs, os próprios ensinamentos e as próprias escolas, né, tanto de arte marcial quanto de arte espiritual. Agora, no Japão feudal, o ninja, profissão, é simplesmente um agente secreto. Ele cumpria missões. Alguns clãs ou famílias ninja faziam missões por dinheiro, ou seja, eram mercenários. Só que os maiores clãs, né, os clãs mais fortes, mais influentes, que guardavam os segredos lá das artes deles entre eles, geralmente faziam missões que envolviam o interesse do próprio clã e dos mestres desse clã. Eles eram mais fechados. Alguns clãs ninjas eram famosos, inclusive, por sempre cumprir aquilo que eles começavam a fazer. Outros, como eu falei, eram apenas mercenários. E não pense você que charlatanismo é coisa moderna não, viu?
Muita gente no Japão antigo também, de vagabundos ronin, até mesmo samurais desertores ou traidores de uma casa, se diziam ninja e cobravam pelos serviços de espionagem ou para dar cabo da vida de alguém. Uma curiosidade é que a imagem do ninja, né, de roupa preta, era totalmente folclórica. Os primeiros ninja não usavam essas roupas, e mesmo os ninjas dentro dos seus clãs no dia a dia, óbvio, utilizavam as roupas normais dos guerreiros da época. A roupa preta mascarada, ela ficou tida por roupa ninja porque ela era utilizada pelos agentes secretos, pelos ninjas agentes secretos, assassinos, justiceiros que se vestiam assim de preto e cobriam o rosto para proteger a própria identidade, não serem pegos, depois não serem reconhecidos. E como eles geralmente faziam serviço de noite, eles se escondiam de preto numa época em que não existia iluminação urbana. Mas antes de concluir esse vídeo, me dá uns segundos para perguntar se você curte anime e mangá, cara, porque eu curto muito, dá pra ver aqui pela minha camisa do Yu Yu Hakusho, né não? Eu sou das antigas. Quando eu era criança, inclusive, eu comecei a praticar artes marciais por causa de outro desenho da época, que era o Samurai X. Inclusive, como a gente já explicou sobre samurai, o Samurai X, o Kenshin Himura, não era um samurai, ele era um ronin. Por isso, o nome do desenho em japonês é Rurouni Kenshin. Rurouni é uma variação da palavra ronin. É que quem fez o título no Brasil não manjava nada de samurai. Agora, se você gostaria de desenhar seus animes preferidos ou até criar os seus personagens, mas você é ruim nisso, como eu sempre fui também, ou se você é bom e quer se aperfeiçoar mais também, o curso Mani Martes de desenhar anime é show de bola, tá? Não importa qual é o seu nível, saca aí alguns desenhos dos alunos do curso, o antes e o depois. O melhor desse curso é que você pode fazer ele totalmente online, tá ok? Se você curtiu, o link do curso tá aqui na minha descrição. Dá uma olhada lá sem compromisso, né? E agora, para finalizar, a pergunta que deu origem a esse vídeo, hein? E se um ninja e um samurai saíssem na porrada na calada da noite, quem é que venceria? Depende muito de muita coisa, tá ok? Como eu falei, samurais diferentes tinham técnicas diferentes. Ninjas diferentes tinham técnicas diferentes. Algumas escolas ninjas tinham uma técnica mais parecida com tal escola samurai, e vice-versa. Um samurai lutaria até a morte pelo seu senhor, mas o ninja também faria qualquer coisa para cumprir a missão dele. Então o resultado da luta dependeria do nível de taijutsu, da arte corporal, ou de kenjutsu, a arte da espada, e isso era muito variado. Agora, se for para apostar em alguém, eu apostaria em um ninja, viu? Não pela arte marcial, já que não existe arte marcial ninja naquela época, nem arte marcial samurai, tá? Eu apostaria no ninja pela utilização do fator surpresa, né, de aparecer e atacar de repente, e de geralmente os clãs ninjas antigos terem mais conhecimento de psicologia de combate, de truques também de ilusão, muito mais do que um samurai de uma casa tradicional. Então, se for apostar para alguém nessa briga, eu apostaria no ninja. Mas e você, o que prefere? O ninja ou os samurai, hein? Bota aqui nos comentários. Você entendeu que se você é um fã de samurai, provavelmente você é fã dos ronin, dos antigos guerreiros japoneses e do código de honra deles, o Bushido, não da profissão samurai em si, porque não tem nada a ver? Se você entendeu, tá beleza então, tá? Me dá um like nesse vídeo. Se você curte folclore, lendas, religiões orientais, história oriental, se inscreve nesse canal que é novo e eu preciso da sua ajuda para crescer, né? Então compartilhe o vídeo com as outras pessoas, o tema é interessante, eu vou trazer muito mais conteúdo para você aqui do Oriente, hein? Eu conto com a sua ajuda. Arigatou gozaimashita.